Testando. Som. Melhorou agora o som? Estão ouvindo? Melhorou? Tá, deixa eu fazer um teste aqui. Testando. Tá, ok. Acho que agora está funcionando. Fala então, Johannes Kepler. Adoro o teu nome. Felipe, Vininho, gostei do fatorial aí. Tá, ok. Bem, então vamos lá, gente. Dinâmica 1, módulo 62, página 53. Preparei um resumo da matéria, e depois a gente começa com os exercícios. São só 3 desse módulo, tá bem tranquilo. A dinâmica é a parte da mecânica que ela estabelece as leis que explicam o movimento. Na mecânica, vocês estudam o movimento em si. A dinâmica estuda o que causa o movimento. Bem, e o que causa o movimento é a força, né? Força é aquele cara que causa a aceleração dos corpos. Quando eu tenho uma força resultante, eu vou ter uma aceleração, ou seja, eu vou ter um movimento, uma variação do movimento desse corpo. Então, isso significa que força causa a variação da velocidade, e a gente tem o par causa-efeito, né? Força causa a aceleração, então causa produz o efeito. Tá? Exemplo prático, aplica uma força num carro, esse carro que estava com velocidade zero, esse carro que estava com velocidade zero, ele vai começar a aumentar a sua velocidade, aumenta, por quê? Se eu tenho força resultante, eu tenho uma mudança de velocidade, ou seja, eu tenho aceleração. Tudo bem? Então a dinâmica estuda, no final das contas, essa aceleração que o carro vai ter. Definição de inércia. A massa de um corpo, ela representa a dificuldade que esse corpo vai ter para ou sair do repouso ou para iniciar o movimento. Então é uma medida quantitativa de inércia. Então falou em massa, falou em inércia, é a mesma coisa, é a medida. Tá? A massa é a medida da dificuldade que a gente vai ter em movimentar um corpo. Por inércia, um corpo tende a permanecer com a velocidade que possui. E para alterar é preciso de quem? De uma força para mudar essa velocidade. Essa mudança de velocidade pode ser uma mudança numérica, ou seja, aumentar ou diminuir o valor da velocidade, ou pode ser uma mudança de direção, que quando um objeto faz uma curva, alguma força faz ele mudar o vetor velocidade, que é a força centrípeta. Tá? A gente vai estudar lá para frente essa força centrípeta. Então, a ideia é a seguinte, ó. A ideia é a seguinte, bola de boliche. Aqui não está dando play. Espera aí. Eu tenho... Deixa eu voltar pro slide, que eu acho que está sem o play aqui. Só um segundo. Vocês estão vendo isso que eu estou modificando aqui? Então, ok, beleza. Gatilha, imagem 25. Ok, tá tudo certo. Vamos lá. Agora foi. Pronto. Então, ó, massa de boliche muito maior do que a bola de futebol. Quando eu dou play aqui, o que acontece? Esse rapazinho vai parar a bola de futebol, mas não para a bola de boliche. Ficou legal, né, a animação que eu fiz. Maior massa significa maior inércia. Está completamente exagerado aqui, todo mundo sabe, né? Mas, enfim, maior massa significa maior inércia, então maior dificuldade, ou em movimentar, iniciar o movimento do corpo, ou em finalizar o movimento do corpo. Tudo bem? A bola estava indo, o cara vai querer dar uma cabeceada, com a bola de boliche ele não vai parar essa bola tão fácil assim. Tá? Maior massa, maior inércia. Primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. Uma partícula livre da ação de forças permanece em repouso, a gente chama de inércia de repouso, ou permanece em movimento retilíneo uniforme. A primeira lei, por mais que tenha esse enunciado bonito, ela é simples. Se um corpo está parado e eu não faço força nele, ele continua o quê? Parado. Simples assim. E se o corpo estiver em movimento e eu não faço força nele, ele continua o quê? Em movimento. Tá? Isso significa que nenhum corpo pode sozinho alterar a sua velocidade.
Exemplo de um objeto parado é esse aqui, ó. Você está lá em cima do metrô, você não vai fazer isso, lógico. Daí, de repente, o metrô sai com uma velocidade para a direita e você que estava parado continua ali. E daí você cai do metrô. Tá? Então, seria a inércia de repouso, isso aqui, né? O objeto está parado, ou o carinha está parado. Se algo se movimenta embaixo dele, ele tende a continuar parado, ele acaba caindo do objeto. Ou então a inércia de movimento significa, imagine que você está em cima de um ônibus, você e o ônibus estão em movimento, se o ônibus para, você continua o seu movimento, livre da ação de forças, continua o que você estava fazendo, no caso em movimento retilíneo. Mais uma vez, exageradíssimo aqui, mas enfim, só para vocês visualizarem essa primeira lei. Tá? Até aqui, gente, dúvida? Dúvida? Tranquilo? Tá, ok. Segunda lei de Newton, também chamado de PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. Ela estabelece uma relação entre a força aplicada e a aceleração, né, a causa e efeito desse corpo. É a única das três leis que tem uma fórmula para isso, tá? Então, vamos lá. Eu aplico uma força nesse objeto, ele vai com aceleração para a direita. E se a força estiver para a esquerda, a força resultante estiver para a esquerda, ele vai para a esquerda. Tá? Então, o vetor força e o vetor aceleração estão alinhados. Se eles estiverem para a direita, tudo vai para a direita. Se eles estiverem para a esquerda, eles vão para a esquerda. Então, a força resultante aplicada em um corpo a um corpo e a aceleração por ele produzida são proporcionais. E o elemento também que dificulta a aceleração é a massa, que é a medida de inércia. Ou seja, quão maior a massa, menor é a aceleração. Quão menor a massa para a mesma força, maior vai ser a aceleração. Então, a priori, essa é a segunda lei de Newton. Tá? Também tem professor que fala força, meu amor, FMA. Tá? Força, meu amor, segunda lei de Newton. Na verdade, não foi assim que Newton postulou a segunda lei. Tá? A postulada por Newton é o seguinte: a força resultante aplicada a um corpo mostra a taxa de variação da quantidade de movimento dele em função da variação do tempo. Tá? Então, a segunda lei de Newton é essa aqui, ó, força resultante, a variação da quantidade de movimento em função do tempo. Só para ficar bem claro aí, porque já vi no vestibular pedindo qual é a verdadeira segunda lei de Newton, essa aqui. Tá? É que essa é uma forma um pouco complexa, né? Porque você tem que já ter estudado variação da quantidade de movimento, o que é quantidade de movimento, a variação dele, enfim. Então, força resultante é ΔQ sobre ΔT, e lembrando, a variação da quantidade de movimento é massa vezes variação da velocidade. Tá? Vocês já viram isso na frente, vocês já viram isso com o professor Vicente, não viram? Vocês viram toda a parte de impulso e quantidade de movimento? Acho que não? Tá, ok, ainda não. Tá. Então essa daqui é a segunda lei, tá? A gente vai chegar nisso então esse ano ainda, não se preocupem não. E se eu abro o ΔQ, M ΔV, o que é ΔV sobre ΔT? É a aceleração. E daí todo mundo fala que a segunda lei é essa, mas na verdade a segunda lei postulada por Newton era essa aqui, tá? É que essa é uma versão mais simples, porque todo mundo entende o que é aceleração, variação da quantidade de movimento, você precisa estar numa matéria um pouco mais avançada para entender o que significa isso aqui. Tá? Mas está aí, as duas versões da segunda lei para vocês. Tá? Força, meu amor, né? O fatídico força, meu amor. E aqui a segunda lei do jeito que foi postulada por Newton. Tá? A gente vai ficar usando isso aqui, F igual a M vezes A, por enquanto, até a gente estudar então a variação da quantidade de movimento. Bem, então tirem um print e vamos lá. Terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação, ela fala o seguinte: ela estabelece como desenvolve as interações, ou seja, trocas de forças entre dois corpos. Toda força-ação corresponde a uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, se eu pego e tenho uma parede aqui e eu aplico uma força nessa parede, horizontal, no meu caso aqui, para a direita, daí a parede aplica uma força na minha mão no sentido contrário. A mesma força, o mesmo valor, sentido oposto, tá?
mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido é contrário. Então, o A e o B, ó, na hora que os dois se encostam, o A aplica uma força no B para a direita, o B aplica uma força no A para a esquerda, e eu posso falar que em módulo essas forças são idênticas, tá? Só que um é vetor oposto do outro, né? Então, ação e reação, elas nunca se equilibram. Por quê? Porque um corpo, uma força está no B, a outra força está no A. Então, por estarem em corpos distintos, elas não se equilibram, tá? Eu não posso cancelar, mas se elas são iguais, não cancelo? Não, porque estão em corpos diferentes. Tá? Uma força está no B, a outra força está no A. Se eu só olho para o B ou só olho para o A, eu não tenho como cancelar essas duas forças, não. Tá? Bem, é isso. Terceira lei. Vamos continuar. Então, tirem um print, quem quiser. A ideia do peso do corpo. O peso do corpo traduz a força com que o planeta, com que o corpo celeste atrai esse corpo. O peso do corpo está sempre apontando, é errado falar para baixo, tá? Você fala para baixo quando você já sabe que está trabalhando com o seu referencial. Mas o seu referencial para baixo é diferente do referencial de uma outra pessoa, né? Se a outra pessoa estiver aqui, ó, o para baixo dela é diferente, tá? Então, muito cuidado com essa palavra para baixo. A gente usa o para baixo, mas no vestibular você vai falar para o centro do planeta, bonitinho, do jeito que deve ser falado, tá bom? Então, peso apontando para o centro do planeta é uma força e faz parte da força resultante, né? Se só existe ela, essa força resultante vai ser o peso, a massa é do corpo e a aceleração é a aceleração da gravidade. Daí vem a formulinha do P igual a mg. Ó, o peso está na mesma direção da gravidade e a gravidade está apontando para o centro do planeta. Tá? Aceleração gravitacional. A aceleração da gravidade na Terra é 9,81, a gente aproxima para 9,8 e tem vestibular que aproxima para 10. Daí depende muito do vestibular, se ele quer facilitar a vida de vocês ou não. A maioria deles aproxima para 10. Tá? Massa é uma propriedade do corpo que mede a inércia, uma grandeza escalar. Peso é o resultado da atração gravitacional. É uma grandeza vetorial. Galileu, estudando a queda livre dos corpos, conclui que todos os corpos em queda livre, sem resistência do ar, caem com a mesma aceleração, não importando as suas massas. Eu preparei um vídeo aqui para vocês. Ó. Quem quiser tirar um print agora, que depois o vídeo vai ficar maior e vai cobrir a tela do que está escrito. Então, tirem um print aí. Ok. Eu vou aumentar aqui o volume, só um segundo, peraí. E vou colocar o fone próximo da caixinha de som, tá? Fazendo experiência. E ele definiu que se não tivesse a resistência do ar, isso ia acontecer mesmo. Vou traduzindo para vocês as partes importantes. Esse daí é uma câmera gigantesca onde eles criaram. Galileu realmente fez aquele experimento das esferas na Torre de Pisa ou é uma história como a maçã que caiu em Newton? É uma história bonitinha, é isso, é uma história bonitinha, tá? Não há comprovação de que ele fez aquela experiência em si, tá? Mas toda a teoria deixa aquilo deixa mais romântico, vamos dizer assim, tá? Então, ó, isso daí é uma câmera gigantesca, tá? Uma câmera de 1960 que eles reforçaram e criaram um local onde dá para fazer vácuo. A priori, eles vão lançar esses dois objetos, mas sem fazer o vácuo, né? Sem criar o vácuo. E daí é o que todo mundo acha que vai acontecer, né? A pena é a bola de boliche, lógico que a pena cai antes. Desculpa, que a bola de boliche cai antes. A pena demora muito para cair. Ela está indo bem mais devagar do que a bola de boliche, por causa da resistência do ar. Tá?
Daí, o que eles vão fazer? Eles vão fechar essa câmera e vão tirar praticamente todo o ar, transformar em um quase vácuo, e vão lançar esses dois objetos de novo. Leva 3 horas para conseguir tirar todo o ar para fora. É quase um vácuo perfeito. Uma contagem regressiva, como se fosse o lançamento de um foguete. Ó. 4, 3, 2, 1. E aí tá os dois objetos que, com massas completamente diferentes, eles caem exatamente da mesma forma devido à aceleração da gravidade. Se não tem outra força atuando neles, que é a força de resistência, eles vão juntos até o final. Tá? Bem, deixa eu adiantar aqui o vídeo. Ok. Tudo bem, gente? Então, esse vídeo é legal, eu queria passar para vocês. Tá? Vamos lá. Quando várias forças, F1, 2, Fn, atuarem no corpo, F representará a força resultante. Então, aquele força do F igual a m vezes A, na verdade, é a força resultante de vários vetores. Aqui, gente, cuidado, é soma de vetor, não é soma de uma grandeza escalar, hein? Então, eu tenho que analisar a direção e sentido de cada um deles para saber se eu vou somar, se eu vou subtrair, se eu vou usar livros cosseno, se eu vou usar Pitágoras e assim por diante. Tá? Depende da direção e sentido de cada um deles. E as unidades no sistema internacional são aceleração, né, metro por segundo ao quadrado, massa, quilograma, força, dada em Newton, e 1 Newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Né? A gente chama quilograma metro por segundo ao quadrado de Newton, tá? Em homenagem ao cara que postulou essas leis. Então, análise dimensional da aceleração é massa elevado a zero, comprimento elevado a 1, tempo elevado a menos 2, né? Metro por segundo ao quadrado, não tem quilograma. A análise dimensional da massa é massa a 1, comprimento a zero, tempo a zero. A análise dimensional da força é massa elevado a 1, comprimento a 1, tempo elevado a menos 2. Tá? Então, uma análise dimensional dos 3 elementos aí que a gente vai brincar, né, nessas duas próximas aulas. Tá? Então, a força pode ser escrita mLT a menos 2, né? A gente tira esse 1, não tem por que colocar 1, mLT a menos 2. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? Dúvida, gente? Eu acho que é isso. Acho que a gente pode ir para exercício, então. Ninguém? Dúvida? Dúvida? Ninguém? Tá. Então, vamos lá. Primeiro exercício, exercício de 96 do ITA. Fazendo compras no supermercado, um estudante utiliza 2 carrinhos. Empurra o primeiro de massa Mzinho com uma força F horizontal, o qual, por sua vez, empurra outro de massa Mzão, sobre o assoalho plano e horizontal. Se o atrito entre os carrinhos e o assoalho puder ser desprezado, pode-se afirmar que a força que está aplicada sobre o segundo carrinho é... Então, ele quer saber qual é a força sobre o segundo carrinho. Montei um desenho aqui do que está acontecendo. Ó. Carrinho menor, carrinho maior. Ele faz uma força no carrinho menor e o carrinho, por sua vez, menor, faz uma força no carrinho maior. Vamos à segunda lei
mas isso aqui para o sistema significa que eu vou fingir que esses dois objetos, na verdade, eles formam um objeto só. Tá? Então, o que eu estou fazendo, estou definindo, vou fingir que esses dois, na verdade, é um só, de massa mzão mais mzinho. Beleza? Para o sistema, vou fingir que eles fazem parte de um corpo só. Porque se eu empurro o mzinho, mas o mzinho empurra o mzão, então no final das contas, eu que estou fazendo a força F, estou empurrando os dois. Então, força resultante é massa vezes aceleração, F é mzão mais mzinho vezes A. Vou isolar o A aqui, então a aceleração é F sobre mzão mais mzinho. Tá? Vou deixar isso aqui guardado, por quê? Toda vez que eu for escrever força resultante é massa vezes aceleração, eu preciso dela. Então, a aceleração é fundamental para usar a segunda lei de Newton, para trabalhar com a dinâmica. Sem aceleração, não faço nada. Então, eu olhei para todo mundo para saber quanto vale a danada da aceleração. Né? Qual é a formulinha que eu posso escrever da aceleração. Agora, eu vou olhar só para a emissão. Olhando só para o emissão, eu posso analisar o seguinte. Então, se eu olho só para a emissão, essa massa pequena faz uma força no emissão para a direita. Essa força, deixa eu trocar de cor, essa força que está no emissão para a direita, eu vou chamar de F', que é a força que a massa pequena faz na massa grande. Tá? Então, se eu olho só para a massa grande, vai ser F' é a massa dele vezes a aceleração. Só a massa dele, hein? Porque agora eu estou olhando só para esse corpo aqui. Tá? Estou olhando só para a emissão. Bem, a aceleração eu acabei de descobrir, não, ela é F sobre emissão mais mzinho. Então eu posso substituir a aceleração, F sobre emissão mais mzinho, e acabou. Acabou a questão. É massa vezes força dividido por emissão mais mzinho. Tá? Alternativa certa, letra B. Dúvida, gente? Dúvida. Não? Ok. Beleza. Então vamos para o exercício número 2. 2. Uma barra homogênea de comprimento L está sendo acelerada em um plano horizontal sem atrito por duas forças horizontais constantes, de sentidos opostos e intensidades F2 e F1, sendo que a força 2 é maior do que a força 1. Imagine a barra dividida em duas regiões A e B, sendo a região A de comprimento X. Então, a região A de comprimento X, logo a B é L menos X. Né? Ele falou que a força 2 é maior do que a força 1. Adotando-se F1 e F2 e L como parâmetros, determine a intensidade F da força trocada entre as partes A e B em função de X. Então, a letra A, ele quer a intensidade dessa força trocada entre esses dois pontos da barra aqui, entre o ponto A e o ponto B. Tá? A ideia aqui é a seguinte, vamos escrever a segunda lei de Newton e vamos testando. Sei lá, vamos escrever para todo mundo a segunda lei de Newton. Tá? A melhor coisa a se fazer sempre, se você não sabe a aceleração, como que está, é olhar para todo o sistema como um só. Tá? Como um objeto só e escrever a segunda lei. Assim você acaba adquirindo aceleração. Então, para o sistema como um todo, eu não vejo a força interna. Né? As forças internas aqui, elas se eliminam. Então, eu vou ter F2 e eu vou ter F1. Como o exercício falou que F2 é maior do que F1, isso significa que a aceleração desse objeto, ela está para a direita, né? Porque a força resultante está para a direita. Então, a aceleração está para a direita, tá? Isso significa que a força 2 sendo maior do que a força 1, eu vou escrever F2 menos F1 é igual a massa de todo mundo vezes a aceleração. Tá? Vou chamar isso aqui de equação 1,
porque daqui eu não saio para nada, né? Não consigo ter nenhuma referência. E vamos escrever uma outra vez a segunda lei de Newton. Agora eu vou testar com A. Eu podia fazer com a B também, tá? Sem problema nenhum. Mas eu vou testar com o A. Para o A, eu vou chamar de força F a força trocada entre as partes A e B. Então, se eu estou olhando só para o A, agora eu teria essa configuração aqui. Ó. Vou pintar o A. Vou pintar o A de laranja. Então, no A, eu tenho F1, né, porque essa força está no A. E eu teria no A também uma outra força, que seria a força F. Vai. Então, deixa eu chamar de F, porque ele está chamando de F, a força de troca entre os dois. Então, força F aqui, tá? No A. Como a aceleração está para a direita de todo o meu sistema, isso significa que essa força aqui, ela é maior do que F1. Então, eu vou escrever, quando eu for escrever a segunda lei de Newton para o a força que ganha menos a que perde, F menos F1. Igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Opa, aqui é só massa de A, tá? Deixa eu trocar aqui, é só massa de A. Espera aí. Cadê? Aqui. Ok. Massa de A vezes a aceleração. Tá. Então, eu estou olhando só para o A, então vai ser massa de A vezes a aceleração. Daí a gente pode, eu vou chamar essa daqui de equação 2. Tá? Então, força para a direita menos para a esquerda do A é a massa do A vezes a aceleração do conjunto. Sendo a massa proporcional ao comprimento, isso significa que eu posso chamar de massa de A de K vezes X, né, porque está relacionado com o comprimento X. A massa de A mais B de K vezes L, porque é uma constante proporcional ao comprimento total do A mais B, que é L. Tá? Então, Kx para a massa de A, KL para a massa de A mais B. Então, e eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Tá? Dividindo a equação 2 pela equação 1, vai ficar F sobre F1, F menos F1 sobre F2 menos F1. Massa de A vezes A, massa de A está aqui, ó, Kx, dividido pela massa dos dois vezes A. E a massa dos dois é KL, então KL sobre A. Aqui a gente pode cortar um monte de coisa, né? A constante de proporcionalidade da massa vai embora, o A também vai embora. O exercício está pedindo quanto vale esse F aqui. Então eu vou passar o F2 menos F1 multiplicando. Vai ficar F menos F1 igual a F2 menos F1 vezes X sobre L. E daí depois eu vou passar o F1 para lá. Estava negativo, lá ele fica positivo. Então fica F1 mais F2 menos F1, tudo isso dividido por L, vezes X. Então, aqui está a intensidade de F da força trocada entre as partes A e B em função do X. Tá? Por que eu dividi ao invés de somar? Tá, boa pergunta. Ó, por que ele não falou da aceleração do corpo? O fato dele não ter falado da aceleração do corpo, ele não quer a aceleração como uma resposta final, porque senão estaria em função da aceleração. Tá? Na hora que eu divido, eu vejo aquelas duas equações. Tá. Na hora que eu vejo aquelas duas equações, se eu dividir, a aceleração vai embora. E o que ele pediu para definir como parâmetros F1, F2 e L. Tá? Então, eu tenho F1, F2 e L e está tudo em função de X. Então, F1, F2 e L você finge que são números, são parâmetros, e vai estar em função de X. Dependendo do valor do X, vai ser um F maior ou menor. Tá bom? Tá, eu vou explicar a relação de massa em função do comprimento. Tá? Bem, se isso daqui tem uma massa total mzão, ó, tudo isso vale mzão,
esse emisão é dividido em tantas partes. Se o A tem X partes, então a massa emisão é X partes. Se o A e o B têm L partes, então a massa do A mais a massa do B tem L partes. Tá? Então, com maior a quantidade de metros aqui, maior vai ser a quantidade de massa também. Eles são diretamente proporcionais. Tá? Mais uma vez, imagine que eu pego... vou colocar um exemplo prático aqui para você. Imagine que eu tenho essa barra, ela tem 1 metro e ela tem 1 quilograma. Tudo bem? Então, o total de comprimento é 1 metro, o total é 1 quilograma. Se ela é homogênea e eu olho só para metade dela, quanto de massa vai ter isso aqui? É metade do comprimento, então vai ser metade da massa, vai ser 0,5 kg. Tudo bem? Ok, mas metade é fácil. Ok, então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pegar 30 centímetros. 0,3 metros. Quanto de massa vai ter? Quanto de massa vai ter? 300 gramas ou 0,3 quilogramas. Notem que a massa está em função do tamanho, né? Porque aqui o número é 1 para 1, tá? Então dá número redondinho, tá? E se eu pegasse, sei lá, 0,8 metros? Então a massa seria de 0,8 quilogramas. Então o comprimento dele e a massa estão relacionados, tá um em função do outro. Esse K é uma constante, que nesse meu exemplo ela valeria 1, então ficaria 1 vezes x, ó. 1 vezes 0,3 dá 0,3, ou 1 vezes 0,8 dá 0,8. Essa constante no meu exemplo seria 1. Como o exercício não falou qual é a massa total, é uma constante qualquer. Mas com maior o comprimento, maior vai ser a massa, até chegar na massa total do objeto. Tá? Então, como o A tem um comprimento x, a massa dele vai ser x vezes uma certa constante. Quando eu olho para o A e para o B, o comprimento é o L. Então, L vezes essa constante. Tá bom? Ok, perfeito. Nada de só poder usar os dados que aparecem. Não, de nada, imagina. Na verdade, só os dados que aparecem aqui, a gente teria... Você tem que entender que a massa é uma função do comprimento, tá? Tem que entender que a massa é uma função do comprimento. Numa questão de segunda fase, e você só troca a massa por x, sem falar de onde que ela está aparecendo, isso aí para o corretor não está legal, tá? Você tem que falar, putz, eu entendi que a massa é uma função do tamanho da barra, do trecho A, e do tamanho da barra do trecho dos dois. Tá? Tem que mostrar que eu entendi que massa não é comprimento. Eu não posso trocar essa massa do A por X, porque massa não é comprimento, mas é uma função de X, e daí o K vai cortar. Daí é ainda mais útil ter dividido um pelo outro. Tá bom? Bem, é isso. Vamos lá, para o exercício número 3. Ah, não, letra B. Nossa Senhora. Letra B. O gráfico de f em função de x. Então, f em função de x, eu vou criar no eixo x o x, no eixo y o f, vou montar uma tabelinha aqui, x e f, e daí eu vou pegar valores malucos aqui, sei lá, x igual a 0. A melhor coisa para montar uma tabela é colocar um dos elementos igual a 0, né? A conta vai ficar sempre mais fácil. Então, f vai ser igual a f1. Então, ó, quando x igual a 0, f igual a f1. Daí depois, vamos fazer x igual a L. Tá? Eu explico por quê. Ó, porque L dividido por L corta esses dois L's. Tá? Então, x igual a L, eu vou cortar L com L, e vai ficar ó, F1 mais F2 menos F1. Então, vai ficar F2. Então, quando for L,
o valor de f vai ser f2, sendo que f2 é maior do que f1, né? Então, aqui está o meu ponto. Quando x é 0, o f é f1. Quando x é L, o f é o f2. E daí é uma função linear, então uma reta. Tá? E aqui está a função, o gráfico da função de f e x. Eu só peguei o resultado que a gente obteve na letra A e criei um gráfico. Tá? Defini dois valores. E, bem, é isso. Letra B foi. Vamos para a letra C. Então, letra C. Dúvida, gente, aqui na criação do gráfico? Não, né? O gráfico é uma função do primeiro grau. Então, letra C. Qual o valor de f para x igual a L sobre 2? Bem, eu vou pegar esse x e eu vou colocar L sobre 2. Então, aqui eu vou trocar por L sobre 2. Mais uma vez, ó, corta L, vai ficar F1 mais F2 menos F1 sobre 2. Isso significa que fica 2F1 mais F2 menos F1 sobre 2, ou seja, F2 mais F1 sobre 2. Tá? Só substituir aqui e brincar com os números. Isso significa que na letra A, se você errou, já era a questão inteira, né? Letra B e letra C foi para o saco. Tá? Então a letra A era a mais importante. Todas as outras dependiam dela e eram relativamente simples. Dúvida? Ok. Então vamos lá. Terceiro exercício. Um vagão movimenta-se sobre trilhos retos e horizontais, obedecendo a equação horária, S é 20t menos 5t ao quadrado, tudo no SI. Um fio ideal tem uma de suas extremidades presa ao teto do vagão e na outra existe uma esfera, formando um pequeno pêndulo. Desculpa, um pêndulo. As figuras que melhor representam as configurações do sistema vagão-pêndulo de velocidade V e aceleração A nos instantes 1, 2 e 3 segundos são, respectivamente. Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa figura aqui, é o seguinte. O pêndulo vai ficar contrário à aceleração. Então, a coisa mais importante que eu tenho é definir onde está a aceleração. Tá? Sabendo onde está a aceleração, fica 1000 vezes mais fácil resolver o exercício. Mas o exercício não me deu aceleração, né? Não de cara. Ele me deu uma função do espaço do segundo grau. Isso significa que eu vou ter que derivar para achar a velocidade, vou ter que derivar para achar a aceleração. Tá? A priori, eu teria que derivar. Se você trabalhou muito com o sorvetão, você já viu quanto vale a aceleração, né? A aceleração ali é o dobro desse menos 5, seria menos 10, tá? Mas vamos lá, vamos fingir que a gente não viu isso, mas antes de calcular a aceleração, eu quero que vocês visualizem isso acontecendo. Então, ó, aqui eu coloquei um esquema, não significa que a aceleração é para a direita, hein, no exercício, é um sistema genérico aqui. Tá? Um caso genérico. Imagine que eu estou segurando uma cordinha e daí eu começo a se movimentar com uma aceleração para a direita. Olhem o que acontece com esse pêndulo, né? Com esse pêndulo aqui. Ele vai se inclinar e vai chegar uma hora que ele vai ficar parado aqui. Tá? Numa certa altura, ele não vai nem subir nem descer. Tá? Ele fica simplesmente travado. Vou passar mais uma vez para vocês. É isso que acontece. Notem que a aceleração estava para a direita e o pêndulo ficou para a esquerda. Tá? Ele ficou ali inclinado para a esquerda, não na direção da aceleração, na direção contrária. Se essa aceleração fosse muito grande, ele ia ficar bem mais inclinado. Se essa aceleração fosse pequena, ele ia ficar menos inclinado. Então, tudo vai ser em função dessa aceleração. Tá? Com maior, mais inclinado, ele fica para onde? Fica inclinado para trás. Tá? Todo mundo conseguiu visualizar isso? Tudo bem? Dúvida? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Vamos resolver agora o exercício. O S é 20 menos 5t ao quadrado, derivando, derivada de 20t é 20, derivada de menos 5t ao quadrado é menos 10t, isso virou velocidade, né? Derivada de espaço é velocidade.
Derivada da velocidade é a aceleração, derivada de 20 é zero. Derivada de menos 10t elevado a 1 é menos 10. Então, olha a aceleração aqui que eu tinha falado para vocês. É o dobro disso aqui, né? Do sorvetão, menos 5 é gama sobre 2. Então, gama é menos 5 vezes 2, ou seja, menos 10. Então, a aceleração, gente, está para a esquerda. Ó. Negativo significa que a aceleração está para a esquerda. Isso significa que o pêndulo vai ficar inclinado para onde? Para a esquerda, para a direita ou não vai ficar inclinado? Digam aí para mim. Para onde o pêndulo tem que ficar inclinado? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Pessoal, olha só, com isso você já teria matado o exercício. Por quê? O pêndulo fica inclinado por causa da aceleração. Não é por causa da velocidade. Ah, professor, mas e se a velocidade? Não importa a velocidade. A força cria aceleração. Então, se a aceleração está para a esquerda, o pêndulo fica ali para a direita. E só tem uma alternativa que mostra que o pêndulo está para a direita. Tá? Só uma alternativa. Então, você já poderia ter matado essa questão, ok? Já poderia, passa para a próxima, visto que é múltipla escolha, você já matou a questão. Tudo bem, mas vamos fingir que não. Vamos fingir que tinha várias opções e a gente vai analisar cada uma delas. Mas a priori, ó, já era. Tá? Se a aceleração está para a esquerda, o pêndulo ficou inclinado para a direita. Se só tem uma alternativa que tem o pêndulo, todos eles para a direita, já pode matar. Bem, então, ó, o pêndulo fica para a direita. E daí vamos ver o seguinte, a força é massa vezes a aceleração, né? Para tempo igual a 1, a velocidade é 20 menos 10 vezes 1, ou seja, dá 10. E a aceleração é menos 10. Então, ó, a aceleração está para a esquerda, tá? Positiva. Oposta à aceleração está para a direita. Então, o movimento será retardado. Então, ó, aceleração, pêndulo para trás e velocidade para trás. Ok? Para o tempo igual a 2, velocidade é 20 menos 10 vezes 2. Estou sempre usando a função da velocidade. 20 menos 20, dá zero, gente. Então, a velocidade é zero aqui. Mas a aceleração continua ela, menos 10. E se ela continua para a esquerda, o pêndulo continua para a direita. Só que nesse caso, a velocidade vale zero. Ah, professor, mas não importa essa velocidade ser zero? Não, não importa. Significa que o trem estava indo na direção, estava indo para a direita, daí ele parou e agora ele vai para a esquerda, ele vai inverter o movimento. Mas a aceleração está sempre para a esquerda, logo o pêndulo está sempre para a direita, ponto final. Tá? Não tem discussão isso. Quem manda na força é o pêndulo, é a aceleração. Então, quem manda no pêndulo é a aceleração. Para o t igual a 3 segundos, temos 20 menos 10 vezes 3, dá 30 aqui, né? 20 menos 30 dá menos 10. A aceleração já é menos 10, então os dois estão para a esquerda. O movimento é acelerado, mas não importa isso. Ó. Aceleração para a esquerda, pêndulo para a direita. E nesse caso a velocidade está para a esquerda também. Haveria alguma variação no pêndulo se fosse uma velocidade constante? Sim, sim, sim. Haveria. Porque, ó, se fosse velocidade constante, se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Zero. E eu acabei de falar para vocês o seguinte, quem manda nesse pêndulo que fica para um lado ou para o outro é quem? A aceleração, a força que causa aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Então, o fato de não ter força, velocidade constante, significa que o pêndulo ia ficar assim. Ó. O pêndulo no vagão ficaria assim. A força cria aceleração e a aceleração mostra a direção oposta do pêndulo. Ponto final. Se não tem aceleração, não tem força, esse cara fica para baixo. Tá? Você no metrô, por exemplo, se o metrô está com velocidade constante, você deixa um fio pendurado, ele vai ficar para baixo. Agora, se o metrô para, o pêndulo vai para um lado. E se o metrô acelera, ele vai para o outro. Tendo força, tem aceleração, tem esse pêndulo que se inclina. Não tem força, não tem aceleração, zero de inclinação do pêndulo. Tá?
Exato, exato, isso mesmo. É como se ele engatasse marcha ré ali, tá? Ele estava indo para a direita, ó, mas ele freou, parou e engatou a ré e começou a ir para trás, tá? É uma ideia é um jeito de pensar, tá? Bem, gente, tudo bem? Dúvida, dúvida? Então essa era uma questão que a gente conseguia matar ela na lata só descobrindo isso aqui, ó, a aceleração que valia -10, o contrário, tá? Então letra A, coloquem, marquem aí. E, bem, vamos finalizar essa aula e vamos abrir a outra, tá bom? 1 minuto para todo mundo abrir a outra aula, tá? Espero vocês lá. Então,